Olá pessoal, nesse vídeo eu estou fazendo meio que um resumo da palestra do Emanuel Tov, segue aqui em anexo. A primeira parte da palestra eu dei uma apresentação geral dos textos dos manuscritos do Mar Morto, dos essênios, e agora nessa palestra o Emanuel Tov ele vai tratar do conteúdo dos livros, né? Bom, dos livros do cânon da Bíblia hebraica, né, foram quase todos foram encontrados lá, em Qumran, exceto Esther. Isso não necessariamente significa que o livro fosse rejeitado em Qumran. É uma pergunta: será que esses essênios não participavam dos festivais de Purim, que está descrito lá em Esther? Bom, não há um consenso sobre isso. Para o Emanuel Tov, a ausência de Esther em Qumran é mera coincidência, pelo fato de que o livro é um livro pequeno, só tem 10 capítulos. Né? Há livros que nós temos várias cópias e que são assim bastante populares em Qumran, né? Tinha vários exemplares, né? Como Isaías, Gênesis, Deuteronômio, Salmos, enquanto outros temos menos cópias. Essa ideia de canon, né? Só para situar a contexto, né? O canon ele foi definido aproximadamente no século I a.C. até o século I depois de Cristo. Em Alexandria havia um outro cânon que foi adotado na Septuaginta. Logo haviam pelo menos aí entre os judeus da época dois cânons. Em Qumran não havia uma decisão sobre qual dos cânons usar. Inclusive, eles listam livros que não estão incluídos em nenhum desses dois cânons. Há indicações de que Qumran aceitava como canônico o livro dos judeus, o rolo do templo e o livro de Enoque, o que mostra uma mente mais aberta quando comparada aos outros lugares, inclusive quanto aos aspectos textuais, né, como mostra o rolo de Isaías. O rolo de Isaías ele representa uma cópia completa do livro de Isaías, mas que ele não é das melhores cópias, porque ele tem vários erros no texto, palavras são riscadas, palavras são inseridas entre uma palavra e outra, como se o copista tivesse se esquecido de colocar. É, e, ademais, o texto que aparece do rolo de Isaías ele não é idêntico ao texto maçotérico da Idade Média, e que é a fonte das traduções do texto bíblico em vários idiomas. Há algumas pequenas diferenças e algumas poucas grandes diferenças, mas que o Emanuel Tov na palestra ele não precisou quais seriam essas, né? Ele só concluiu que no final das contas o conteúdo de Isaías ele traz essencialmente a mesma teologia, tá? Não temos texto maçotérico em Qumran. Então, se você compara os outros livros com texto maçotérico, nunca bate exatamente igual com o texto maçotérico. O assim conhecido Gênesis apócrifo, ficou conhecido, né? Na verdade, ele não tem nada de apócrifo. Ele é um comentário ao Gênesis, né? E que poderia ser os primórdios da literatura dos Targums. Né? Os Targums são os comentários ao texto bíblico. Um bom número de textos é bastante parecido. O texto maçotérico que foi encontrado, por exemplo, em Massada, que é da mesma época, é bastante parecido com o texto maçotérico, dos textos encontrados em Massada, tá? Mas isso não acontece em Qumran. Outro texto curioso em Qumran é o 4Q 298. Ele aparece numa escrita criptografada, indecifrável, uma escrita secreta que o mestre da justiça escreveu sua mensagem. Temos também fragmentos em grego, que foram encontrados na Gruta 7 e que não foram identificados com nenhum texto inicialmente, né, da Bíblia hebraica, entre os quais nós temos o 7, que é 5. É um pequeno fabricado, parece um selo, muito pequeno, pouquíssimas letras. 7, que assim, particularmente foi identificado com alguns trechos de Marcos. Tá? Alguns autores, como o espanhol O'Callaghan, eles identificaram nesses pequenos fragmentos de textos gregos Marcos, Atos dos Apóstolos, 1 Timóteo, Romanos e Tiago.
Isso foi anunciado como uma descoberta revolucionária, mas poucos eruditos aceitaram essa teoria. Um desses foi o alemão Tiede, que fez algumas conferências sobre o tema. Mas mais tarde, alguns desses textos foram identificados com Zacarias e Daniel da Septuaginta em grego. Então, essa tese de que há textos do Novo Testamento em Qumran, definitivamente ela é minoritária. Pouquíssimos defendem isso, né? Alguns designavam tais habitantes em Qumran como monges, né? Vocês vão ver isso em alguns lugares designam como monges. Mas isso não é o mais correto, né? Essa denominação de monge, essa comparação com monge, ela veio porque os primeiros pesquisadores eles eram católicos, né? E trouxeram logo essa analogia com monge. Mas hoje em dia já se afastou essa o manual da disciplina inicialmente ele traz essa perspectiva de monges, né? O próprio nome, Manual da Disciplina, parece que está se referindo ao mosteiro, né? Mas hoje esse texto foi renomeado, ele agora é conhecido como regra da comunidade, porque nós sabemos hoje que eles são textos judaicos, né? Esse tópico de manuscritos do Novo Testamento em Qumran, quanto uma possível menção a Jesus, é, trouxe logo uma grande expectativa, pois seria difícil acreditar que textos judaicos contemporâneos de Jesus ou de João Batista não trariam esses nomes, né? No entanto, não é tão absurdo assim, porque afinal esses textos encontrados em Qumran não são textos históricos, né? Esses textos eles não se propõem a contar uma história, né? Então não foi encontrada nenhuma referência a Jesus, João Batista, como também não foi encontrado a Joséfo e a vários outros personagens históricos não são citados ali. E muitas vezes os personagens que aparecem nos textos, eles são mencionados com nomes secretos, com uma alcunha. Por exemplo, o líder da seita é chamado Mestre da Justiça. Não tem nome. O seu inimigo é o sacerdote perverso. Seria inimaginável que Jesus, nesse contexto aí, fosse mencionado. Mas também não há nenhuma figura que se assemelhe às características de Jesus. Qumran ajuda a entender, apesar de não ter textos do Novo Testamento, né? Ele ajuda a entender o contexto judaico do tempo de Jesus e dessa pluralidade de judaísmos, né? Tanto o Novo Testamento quanto o Qumran foram escritos por grupos que discordavam veementemente dos fariseus. Os textos, né, os autores de Qumran são ainda mais críticos contra os fariseus que o Novo Testamento. Ambos os grupos procuram se distanciar do judaísmo corrente da época, que era o farisaico, né? Qumran e Novo Testamento compartilham ideias entre si e também algumas fontes é, comuns também a algumas fontes rabínicas posteriores, né? Qumran, por exemplo, não tem a ideia, temos a ideia de um batismo parecido com o do Novo Testamento, ou melhor, Qumran não temos a ideia de um batismo parecido com o Novo Testamento, mas temos a ideia de banho de imersão para purificação. O Novo Testamento ele traz um sentido muito mais teológico para esse batismo. No entanto, ambos enfatizam que se trata de um banho ritual e de imersão. Esse dualismo das forças do bem e do mal, ele está presente em Qumran e também aparece no Novo Testamento. A ideia central do Novo Testamento é a de um novo pacto, né? Um novo testamento, uma nova aliança. Essa ideia também está presente em Qumran, quando se coloca como continuação de Jeremias 31, como seguidores desse novo pacto. Essas comparações de Qumran com o cristianismo, o Emanuel Tov recomenda o livro do Joseph Fitzmyer, né? Dead Sea Scrolls Christian Origins, que ele fala dessas relações do cristianismo com o Qumran, né?
nos tempos de Qumran, a Palestina, ela escrevia em hebraico, mas a sua fala era aramaico. E, portanto, traz um desafio sobre a presença de textos gregos em Qumran, que são parte da Septuaginta, e que revelam que pelo menos alguém em Qumran soubesse grego. Porém, não há um sinal de uma vida grega em Qumran, só temos esses pequenos fragmentos lá. No entanto, como já falei antes, né, em outros sítios do deserto da Judéia, como Massada ou em Naval Hever, nós temos textos administrativos e legislativos em grego, que revelam a vida grega na cidade, mas não em Qumran. Novas descobertas foram feitas na Gruta 12, em Qumran. Mais uma gruta foi encontrada, mas não foram encontrados rolos lá, possivelmente que foram saqueados, né? Novas cavernas dificilmente deverão existir, porque toda aquela área já foi devidamente mapeada e monitorada por radar. Então, é muito pouco provável que tenhamos novas grutas e novos manuscritos. Muito obrigado. Então.